Se já é difícil um filme desenvolver um tema com complexidade, de maneira ambígua, de maneira profunda e de maneira a estimular a reflexão do espectador, fazer isso com dois temas que convivem o tempo todo durante a narrativa é um desafio ainda maior que o filme japonês Assunto de Família, dirigido pelo Koreeda, consegue fazer de uma maneira que faz parecer que foi fácil, mas não é. Porque o Koreeda tem esse dom, ele consegue convencer o espectador, ele consegue transmitir para o espectador uma naturalidade, um realismo, uma familiaridade, não só com seus personagens, quanto com o seu universo, quanto com a sua ambientação, que a impressão que dá é que ele só ligou a câmera e filmou ali os personagens, né, numa abordagem quase documental, e a gente sabe que não é assim, a gente sabe que tem muito preparo atrás da mise-en-scène do Koreeda, que é uma mise-en-scène, como eu falei, naturalista. A gente observa por um tempão, por longas cenas, as interações entre os personagens. E nesse caso aqui são vários personagens, porque o Koreeda está contando a história da formação de uma família que não necessariamente precisa do sangue para ter laços familiares e para ter cumplicidade e para desenvolver parceria e para desenvolver também aquele sentimento de identificação e de pertencimento um com o outro. E para isso a gente precisa passar tempo com essas pessoas, porque a gente só consegue se familiarizar com alguém, a gente só consegue ver alguém como amigo, e ainda mais, né, no caso de uma formação familiar, passando tempo, investindo tempo ao lado dessas pessoas. E o Koreeda faz isso com uma mise-en-scène fluida, né? Realmente os personagens estão sempre andando de um lado para o outro, então às vezes num único plano a gente tem uma configuração de dois personagens conversando, dois outros lá atrás fazendo outra coisa e às vezes interagindo com os que estão no primeiro plano, aí alguém sai de cena, outro entra, e essa mise-en-scène, né, realmente consegue refletir uma dinâmica familiar muito intensa, muito ágil, e também, como eu falei, construir peça por peça a natureza de cada um daqueles relacionamentos dentro daquela casa, que é uma casa apertadinha, né, que é uma casa limitada e que obriga o Koreeda a, né, manter a câmera em movimentos muito leves ou então estática e organizar a sua mise-en-scène, organizar os seus quadros, até a composição dos enquadramentos, à medida que os personagens, como eu falei, entram, saem, mudam de posição, se movimentam e as configurações dentro do quadro vão mudando. As interpretações, é claro que são interpretações espetaculares, não dá nem para salientar aqui quem é o destaque do filme, porque a sensação de naturalismo e de verossimilhança é constante e é muito intensa. E o segundo tema que o Koreeda está desenvolvendo nesse filme aqui é a questão de como os governantes, de como a sociedade até, inclusive, até a sociedade civil enxerga crimes diferentes e tem a tendência de passar um pouquinho mais a mão por cima de crimes do colarinho branco e manifestar com uma truculência, com uma intensidade exagerada, a sua reprovação e o seu combate a crimes pequenos. Então, o nome do filme aqui em inglês, a versão em inglês se chama Shoplifters, porque esses membros dessa família disfuncional e dessa família atípica, eles têm o hábito de shoplift, ou seja, de roubar coisas de loja para comer. Eles não roubam para vender, eles não estão enriquecendo com isso, mas eles precisam de comida e eles não têm aonde buscar, e eles fazem isso, eles são ótimos nisso. Então, inclusive, a primeira cena do filme é uma cena espetacular, que já estabelece a dinâmica entre o menino e o pai, ou o cara que faz o papel de pai dele, a função de pai. E tem várias cenas aqui em que a gente vê realmente como as pessoas estão sempre determinadas a pegar aquele menino que estava roubando um pacote de batatinha, sendo que é um pacote de batatinha que ele vai comer para não morrer. O Koreeda, como nos melhores filmes dele, como Pais e Filhos, por exemplo, consegue criar uma narrativa que é, como eu falei, naturalista, que é extremamente emotiva, sem ficar apelando para diálogos expositivos. Então a gente não sabe exatamente qual é a natureza daqueles relacionamentos, a gente vai descobrindo aos poucos, à medida que a gente vê, acompanha a interação entre eles. E é um filme que, como eu falei, consegue ser sensível, consegue fazer a gente se apaixonar por aqueles personagens, e tem cenas assim espetaculares, né? A cena que a menina, a moça, né, tá deitada ali no colo da avó e ela tá puxando ali pelinho, né, da roupa dela, ou mexendo no cabelo, que são momentos assim, sabe, aqueles momentos de detalhe mesmo, aqueles momentos de interação familiar que, de acordo com o Koreeda, é aí, é nesses momentos pequenos, inusitados e banais até, que a gente normalmente não presta muita atenção, que a gente deixa passar, que está a construção de relacionamentos sólidos, de relacionamentos amorosos e, aqui no caso, familiares.
No final do filme, eu acho que no terceiro ato, o Koreeda e o roteiro do filme acabam indo um pouco além do que deveriam. Então, tem algumas cenas ali, pelo menos uma cena, pelo menos um momento em que tava muito na cara que o filme ia acabar, só que ainda tem uma espécie de prólogo ali depois, que acaba sendo um pouquinho falada demais, que acaba sendo um pouquinho mastigada demais, mas nada que comprometa a abordagem linda e extremamente inteligente, extremamente competente do Koreeda para contar esse filme, que é daqueles filmes para você ir e chorar. Pode esperar e se emocionar, que é um filme que consegue fazer isso de uma maneira que não é condescendente, que confia em você e que desenvolve personagens interessantes e, como eu falei, faz a gente pensar em questões maiores, em temas maiores. E eu quero que você venha aqui dizer o que você achou. Você também se emocionou? Você também gostou do assunto de família? E não se esquece de se inscrever nesse canal se você ainda não está inscrito, assistir os outros vídeos, né? Se você gostou desse aqui algum dia e vai ver outros vídeos, curte aqueles que você gostar, clica ali em cima no sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E por enquanto é isso.